Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui, sobre o Cruzeiro que deixou de ganhar mais de R$ 1 bilhão em relação a atletas que estavam na sua categoria de base, basicamente todos esses até 2020, tá? Então, como assim, Gustavo, o Cruzeiro deixou de ganhar? Que história é essa? Eu deixei alguns jogadores aqui em destaque, como por exemplo, o Vitor Roque, o Estevão William, que vão ser as duas das maiores vendas, né, da história do futebol brasileiro muito em breve, e como que o Cruzeiro não ficou com uma participação relevante nessas negociações. Tem também o Maurício, o Ederson também, que já gerou milhares de reais e para o Cruzeiro foi basicamente nada. O Igor Thiago, como que está essa situação? Vou mostrar aqui um pouco mais para vocês nesse vídeo. E é claro, né, é um vídeo até triste, né, ter que fazer sobre esses jogadores que saíram, mas que mostra o potencial da base do Cruzeiro e quem sabe vários dos jogadores que estão hoje na base, daqui 3, 4 anos não possa ser essa mesma situação, do Cruzeiro não ter valorizado e ter saído, né, com outro clube no qual vai ter uma grande venda ou algo nesse sentido. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a sua ajuda para chegar nesse objetivo de 43 mil inscritos aqui no YouTube. Então, se você está assistindo, não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, que com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta. Bom, então vamos começar aqui com o principal deles, que é em relação ao Vitor Roque, né? Tá aqui, ó. O Vitor Roque foi vendido por mais que o Cruzeiro vendeu o clube todo, né? Ironiza empresário, onde nessa época aqui, em julho do ano passado, o Barcelona tinha oficializado a compra do Vitor Roque por um valor que poderia chegar a 74 milhões de euros, quase 400 milhões de reais, né, na cotação atual. É claro, tem algumas metas, mas pelo menos de uns 300 milhões o Vitor Roque vai gerar ao Atlético Paranaense. E na visão, né, do André Cury, que conduziu as negociações, ele foi lá e satirizou ainda, né? Porra, sacanagem ainda, cara, meu Deus. O Vitor Roque foi vendido por mais que o Cruzeiro vendeu o clube todo, né? O Vitor Roque tem um valor de SAF, os caras estão vendendo o Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo com um valor que se vende um jogador. E eu concordo com ele, tá? Eu acho que foi um valor bem baixo. Não julgo os clubes que venderam, viraram SAF. O Cruzeiro, se tivesse ficado nessa agarrado no osso, né, acho que estaria bem pior, mas não faz muito sentido um time que está saudável financeiramente ser vendido por R$ 1 bilhão, não. Aí eu concordo com ele. O Vitor Roque, que acho que é o pior de todos, né, cara, porque estava no Cruzeiro até pouco tempo atrás, se você for olhar aqui, ó, jogou no Cruzeiro então no final de 2021 e no início de 2022, né. Naquela ocasião, 5 jogos com o Luxemburgo, já tinha feito uma ótima campanha na base, 21 jogos, 21 gols, e ele só profissional e foi muito bem. No ano seguinte, né, 16 jogos, 11 jogos, 6 gols até ir para o Atlético Paranaense, que foi uma venda aqui, ó, de 4,7 milhões de euros, né? Foi ali 24 milhões de reais na época, e o Cruzeiro ficou com menos da metade desse valor, que foi pior ainda, né? E aí depois ele foi para o Barcelona, então, né, aqui 40 milhões de euros fixos, mais de 200 milhões de reais, e outras metas que certamente vai gerar ao jogador, né, um dinheiro bem importante. No Barcelona, 11 jogos, 2 gols. É claro, pode ser que se ele tivesse ficado no Cruzeiro em 2022, não teria se valorizado tanto? Talvez, né? Mas assim, ele já estava vivendo uma boa fase no Campeonato Mineiro. Ia jogar a Série B, cara. Se na Série A daquele ano 36 jogos, 7 gols, imagina na Série B. E teria feito um bom ano e jogado a Série A no passado pelo Cruzeiro. Talvez 400 milhões não, porque o Cruzeiro estava precisando muito mais de dinheiro do que o Atlético precisa hoje. Mas uns 200, 250 certamente. E uma pena, cara, porque seria basicamente o valor da SAF do Ronaldo, né? Mas enfim, fica aí de aprendizado então pro Cruzeiro e para outros, né? E tá aqui também outro jogador, que é um dos principais, que seria o Estevão William, né? Esse que estava no Cruzeiro até pouco tempo atrás. Ó, Chelsea negocia com o Palmeiras compra de meio atacante de 16 anos. Ingleses e paulistas negociam, né, uma venda que pode chegar a 40 milhões de euros, mas o Palmeiras tem deixado claro que quer uma venda próximo daquilo que seria o Endrick, né? 300 milhões de reais, 350 milhões, o que seria, por exemplo, do Vitor Roque. Não acho que o Palmeiras vai vender o Estevão William tão cedo, tá? 16 anos de idade, ele que nessa atual temporada, né, jogou aí pelo Palmeiras já no profissional, 4 jogos e 1 assistência. Na Copa São Paulo muito bem, 5 jogos, 4 gols e 2 passes. Lembrando também, né, que ele já tinha passado, por exemplo, na base do Cruzeiro lá em 2021, que mostra aqui oficialmente, mas ele estava na base acho que desde 2019, né? E aí então em 2021 ele deixa o Cruzeiro, era um jogador que até pouco tempo atrás estava no clube, né, cara? Um ano antes, por exemplo, do Ronaldo chegar. E ele foi pro Palmeiras e olha os números, né? No Cruzeiro já era a mesma coisa, ó, 34 jogos, 23 gols, 12 jogos, 10 gols aqui, depois foi pro time sub-20 do Palmeiras e ano passado fez a sua estreia com 16 anos de idade. O cara é muito novo, na Copa do Mundo sub-17 do ano passado, 5 jogos, 3 gols e 3 assistências. É claro, no caso do Vitor Roque, o Estevão William, o Cruzeiro vai ficar com um percentual de clube revelador, mas 1% da negociação, 2%, realmente um valor bem baixo. O último jogo dele, ó, 17 minutos contra a Ponte Preta, vitória por 5-1 do Palmeiras. Mais um, né, que somando o Estevão William e o Vitor Roque, certamente o Cruzeiro ele já teria embolsado 600 milhões, 700 milhões de reais tranquilamente. Outro aqui, que é um jogador que até estava aqui no clube há pouco tempo, é o Igor Thiago, né?
Deixa eu ver aqui. Aí, essa matéria aqui é onde fala, né? Brentford paga 176 milhões de reais para contratar atacante ex-Cruzeiro. Isso, é claro, né? O Cruzeiro vendeu o Igor Thiago na atual gestão, mas mostra também a base do Cruzeiro e o potencial que tem, né? O Ronaldo vende ele com um valor bem baixo, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ele foi vendido na época por 1,32 milhões de euros, então ali uns 5 milhões e meio de reais, e o Cruzeiro depois pegou mais um percentual dessa venda aqui de 8 milhões de euros, então o Cruzeiro ficou com quase 8 milhões, 7 milhões de reais da venda do Igor Thiago. Foi horrível? Não, porque o Ronaldo que tomou essa decisão, então nós não temos que reclamar. O Cruzeiro teve a escolha dele, mas certamente que foi um valor ridículo, foi. E aí ele foi vendido então por 33 milhões de euros, cara, olha isso, né? Por que nós não vendemos um jogador nosso a preço de... Cara, pô, parecendo que tem um monte de jogador de jeito pra sair vendendo por 1 milhão, né, cara? 1 milhão e 2 anos depois o cara vale 33. E aí, complicado. Nessa atual temporada sensacional, eu acho que o Igor Thiago fez a carreira dele certinho, foi para a Europa numa liga mais fraca, 20 gols em 53 jogos, o cara super novo, foi para a Bélgica, que é um passo a mais, 26 gols em 44 jogos e agora comprado para o Brentford e vai se mudar, né, para a equipe no meio do ano. Ele foi vendido em fevereiro e aí então em junho e julho deve se mudar lá para a Inglaterra. Pelo Cruzeiro jogou a Série B 2 vezes, né, 2020, 27 jogos, 3 gols, 2021, 24 jogos, 29 jogos, 4 gols, e em 2022 ele até começa bem, né? Só que o Cruzeiro deu mais espaço para o Edu, que tudo bem, o Cruzeiro conseguiu o seu objetivo, mas acabou dando mais espaço para o Edu do que do Thiago e acabou sendo vendido. Tudo bem, 8 milhões de reais para a conta do Cruzeiro, mas poderia ter sido muito mais, né? Então você coloca mais essa negociação aqui do Brentford, já vai ali para casa dos 800 milhões de reais. Mais um aqui nesse vídeo em relação ao Maurício, né, uma negociação terrível, jogador que estava no Cruzeiro até 2020. Eu vou deixar essa matéria aqui, ó. Italianos consultam Maurício e Internacional pede 9 milhões de euros por parte dos seus direitos econômicos. 47 milhões de reais somente pelo percentual do Internacional. Que como que é, né? Ó, ele mostra aqui, ó, que o Cruzeiro é dono de 25%, Desportivo Brasil 20% e o próprio Maurício 5%. Então, o Internacional pediria cerca aí desses 47 milhões por 50% dos direitos econômicos. O que seria ruim, por exemplo, se o Cruzeiro nessa venda não pegasse nenhum real, seria paia. É óbvio, né? Poderia ir para Roma, para um time lá do futebol europeu e se valorizar e o Cruzeiro ter 25% de um meia super promissor. Beleza, só que poderia negociar esses 25%, uns 15, 20, por exemplo, e manter um percentual de olho numa venda futura, fora que ainda o Desportivo Brasil e o Cruzeiro vão fazer uma pressão para o Internacional vender, né? Esse percentual também, mas só pela parte do Inter seria 47 milhões. O Palmeiras, o Red Bull Bragantino demonstrou interesse por 38 milhões e não saiu o negócio até aqui. 22 anos de idade, acho que muito em breve ele vai ser negociado. Começou muito bem nessa temporada, é um jogador que vai certamente gerar ali algo na casa de valor total dele 80 milhões, 70 milhões tranquilamente. Nesse ano, 6 jogos, 2 gols e uma assistência. E o Maurício é um cara fora da curva, só que não é, por exemplo, um Vinícius Júnior, um cara assim que, pô, com 21 anos está jogando no Real Madrid. Não, mas cada ano ele está indo melhor e eu acho que tem muito potencial no médio e longo prazo, ainda mais se ele for para a Itália, para o futebol. Cara, acho que, não sei se é alemão, mas acho que o italiano é a mais cara do Maurício mesmo. Não vejo ele na Alemanha. Talvez futebol português também daria certo, enfim. Mas é uma escadinha, ó. 2019 pelo Cruzeiro, 9 jogos, 1 gol contra o Vasco. 2020, 32 jogos, 5 gols e 3 assistências. Aquela troca maluca com o William Potker. Mais ainda um percentual do Cruzeiro ligado ao Internacional. Foi basicamente, gente, o William Potker. É isso. E aí então ele joga no Internacional, 9 jogos, 1 gol. 47 jogos, 2 gols e 7 assistências. Depois, 9 gols e 5 passes. E na temporada passada, o auge dele, com 22 participações em gols em 48 jogos. Isso quer dizer que a cada 2 jogos, em média, ele marcava um gol ou uma assistência. Mostra aqui, né, basicamente 1 milhão de reais, mais ainda do William Potker para o Cruzeiro, piada, o valor que ele foi negociado. Até porque ele já era uma peça importante lá em 2020. Sempre gostei muito do Maurício, desde a Copa São Paulo aqui, ó, de 2019. Enfim, mais um aí que seria uma bolada para o Cruzeiro e que não vai chegar por conta de... Beleza, né, pode ser que chegue aí uns 15 milhões, 20 milhões, mas poderia ter valorizado e gerado muito mais para o próprio Cruzeiro. Outro aqui que eu vejo poucos falando é o Ederson, né? Ele que é até conhecido porque ele jogou a Série A pelo Cruzeiro em 2019, foi bem, um dos poucos que se salvaram, né? 22 jogos, 2 gols, mais um, ele e o Maurício do Desportivo Brasil. E aí então, né, ele sai do Cruzeiro porque o Cruzeiro devia para ele, para o André Cury, que era seu empresário,
e foi pro Corinthians em 2020. No Corinthians não conseguiu ir bem, o Corinthians é uma máquina de queimar jogadores. Aí depois de 2021 foi pro Fortaleza, aí sim, 58 jogos, 3 gols e 3 assistências, e foi vendido pro Salernitano da Itália. Nessa época o Cruzeiro ficou com 300 mil reais na negociação, acho que foi próximo disso, 6 milhões e meio de reais, né, daria uns 35 milhões de reais na época. Depois vendido para Atalanta, olha o valor que ele foi, cara, 21 milhões de euros. Olha o tanto que a gente vende barato, né? E o cara jogou 15 jogos na Itália e já conseguiu a Salernitana basicamente, pô, quase triplicar o dinheiro deles em menos de 4 meses e meio, cara, com o jogador. Inacreditável. E foi um ótimo investimento, porque ele tá com 24 anos, tá aí então na Atalanta titular absoluto nesse ano, 36 jogos, 6 gols e uma assistência, ano passado também, e ele tem um valor de mercado gigante, ó, pra vocês verem tanto que, pagou alto nele, né? Tá, olha quanto que ele vale hoje, ó, Ederson, Atalanta. Esse aqui é óbvio, o Cruzeiro poderia ter lucrado bem menos do que esses 20 milhões, né? Mas é um atleta que saiu aqui da base e, pô, olha o valor de mercado que ele tem hoje, né? Deixa eu fechar essas abas aqui. Ó, o Ederson, opa, vou abrir o mesmo site. Vamos lá. Ederson Atalanta no Transfer Market, que aí é um site que eu gosto, né? Pra você ver o valor de mercado estipulado, que eles acertam bastante. Eu acho que vai estar uns 40 milhões, galera. Ó, pagou 21, tá valendo 30, né? Agora, isso já é uma valorização interessante, né? Daria ali 150 milhões de reais de valor de mercado. Vai mostrando aqui, ó, quanto que ele valia no Cruzeiro. Valia 1 milhão e meio. Aí depois aqui 2 milhões e 300. No Fortaleza 4 milhões. Depois aqui, né, 20 milhões, né? Com antes de ir para Atalanta, Salernitana 13 milhões de reais. E agora tá no seu ápice com 30 milhões. Acho ainda barato. Jogador muito jovem, poderia gerar um bom potencial. Outro aqui é o Fabrício Bruno, ele e o Murilo, né? O Murilo tudo bem, foi vendido com valor ok e tudo mais, ele, o Kaká, beleza? Só que o Fabrício Bruno é mais aquela questão de ser um jogador que poderia estar hoje no Cruzeiro, né? Pensa, o Cruzeiro tivesse mantido a dupla de zaga que era basicamente da sua base. Fabrício Bruno e Murilo, cara, sensacional. Olha aqui, ó, ele chega então, né, no Cruzeiro, é emprestado para a Chapecoense. Eu lembro que ele volta aqui nesse ano aqui, ó, 2016, acho que foi, que ele até joga contra a Chapecoense aqui, ó. Foi 2019, hein, cara? Não, 2016 mesmo. Aí ele joga lá, faz uns jogos ali junto com o Fabrício Bruno e o Bruno Viana na zaga do Cruzeiro. Aí ficou um bom tempo na Chapecoense, foi bem. Passou no Cruzeiro em 2019, aquela dupla de zaga com o Kaká eu gostava, tá? Não achava ruim. Só que ele e o Ederson saíram do mesmo motivo. O Cruzeiro devia para ele e acabou indo pro Red Bull Bragantino. Fez 3 ótimas temporadas, foi pro Flamengo em 2022, não fez um bom ano em 2022, 2023 deu a volta por cima, jogou 64 jogos, agora 9 jogos pelo Flamengo. E cara, que partida dele, né, contra a Inglaterra, né, pela seleção, dependendo se ele jogar bem contra a Espanha, que eu acho que você tá assistindo hoje, né, eu saí esse vídeo terça, antes do jogo da Espanha, pode ser que ele até fique como titular, ou vá ser vendido, por exemplo, um time da Inglaterra que vai ficar de olho nele depois desses jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários, né? Cruzeiro que certamente abriu mão de um caminhão de dinheiro, não sei se 1 bilhão de reais, 1 bilhão e meio, só isso aí também no futuro vai dizer, mas que mostra o potencial que o Cruzeiro tem para revelar bons jogadores, né? Você concorda comigo? Discorda? É triste pensar também, né, que o Cruzeiro, se tivesse mantido 2 desses jogadores apenas aqui, né? Por exemplo, o Vitor Roque e o Estevão William, o Cruzeiro poderia ter 600 milhões de reais a mais, é uma pena, dói muito. Não sabemos se poderia ter sido muito diferente ou não, sem uma gestão profissional, mas, enfim, é uma pena. E agora aprender, né? Acho que o Cruzeiro errou demais e aprender com seus próprios erros para um futuro, quem sabe, revelar jogadores desse nível que já demonstrou, né, que tem potencial. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar outro vídeo aqui, ó, onde eu comparo o Rubens Menin, o Pedro Lourenço e a Leila Pereira, qual dos 3 tem mais dinheiro no futebol. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, bem interessante. E eu vou deixar o link também dos nossos patrocinadores aqui embaixo, junto com o Daule Players, que está aparecendo aqui na tela, e nos vemos aí numa próxima. Valeu!